eu não quero que vocês fiquem com medo hoje. Nós, no fim do culto, não vamos ter uma oferta especial. Não vai haver muita pressão para uma campanha de angariar fundos. Mas eu quero que esta seja uma mensagem positiva. Uma mensagem em que Deus fala e dá a sua visão sobre o nosso dinheiro. Deus sabe melhor. Ele é o Deus de toda a sabedoria. E realmente há mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro. 11 das parábolas de Jesus Cristo são sobre o tema de dinheiro e bens. E Jesus, ele fala mais sobre o dinheiro do que ele fala sobre o céu e o inferno juntos. Então, claramente, este é um tema que aparece muito na Bíblia. E porquê? Porque Jesus próprio, ele disse, onde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração. Portanto, como nós pensamos acerca do nosso dinheiro e como nós usamos o nosso dinheiro, revela muito sobre nós e as nossas prioridades e quem somos. E então, hoje, vamos ver estas declarações de Deus sobre o dinheiro. Em primeiro lugar, em Provérbios 10, 22, podemos ver esta primeira declaração. A palavra do Senhor diz o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Em primeiro lugar, podemos ver que Deus, a sua declaração é que tudo o que tem vem de mim. É isto que Deus está a dizer através da sua palavra. Tudo o que nós temos vem dele. Isto não é só aqui em Provérbios, mas, por exemplo, em Romanos 11 diz: quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então, tudo o que nós temos vem de Deus. E quando reconhecemos este facto básico, que tudo o que eu tenho, todos os meus recursos, todo o meu dinheiro, tudo é um dom de Deus. Deus é generoso e bondoso conosco. Agora, eu reconheço que muitos de nós aqui temos pouco dinheiro. Alguns subsistem de reformas pequenas e de salários mínimos. E sobreviver de mês a mês não é fácil. Pagar as contas é sempre um desafio, mesmo tendo o máximo cuidado possível. Mas então eu não quero de modo nenhum minimizar a dificuldade financeira que muitos de nós nos encontramos hoje. Mas quero mostrar uma estatística que eu acho um pouco surpreendente. Às vezes nós comparamos as nossas vidas a outras pessoas. Mas agora, repara nesta visual. Imagina que tu ganhas o salário mínimo, que é por volta de 500 euros, saldo erro. 530 euros, ainda mais. E isso dá 6.000 euros anualmente. 6.000 euros. Não é muito, mas também não é pouco. Mas olhando para isso, se tu comparares esse salário em relação ao mundo inteiro, sabias que só estas pessoas em cima seriam mais ricos do que tu? Tu serias no top 17% de todos os salários do mundo. Quer dizer, se houvesse uma aldeia de 100 pessoas que representassem o mundo inteiro e tu ganhavas o salário mínimo cá em Portugal, tu serias mais rico do que 82% ou 82% das outras pessoas naquela aldeia. Agora, isso é um pouco surpreendente, não é? E eu sei, eu não estou como eu disse, não estou a minimizar as dificuldades em que muitos de nós encontramos, mas mostra que mesmo o pouco que nós temos é muito em comparação com a grande maioria deste mundo. Tudo o que nós temos vem de Deus. E se tens trabalhado a tua vida inteira e tens ganho um bom salário, um emprego que te dá alguma felicidade, isso é uma bênção e dom de Deus. Nenhum de nós podemos dizer, tudo o que eu tenho veio de mim. Eu criei de tudo o que eu tenho.
a saúde que nós temos, o talento, a garra que nós temos para acordar amanhã e continuar na luta, é um dom de Deus. Portanto, não devemos fazer um ídolo daquilo que é dom de Deus. Em Provérbios 11:28 diz o seguinte: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Em Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro. Como tudo vem de Deus, nós não devemos fazer dos dons de Deus um ídolo. Deus está a dizer: melhor é ter a mim e ter pouco do que não ter a minha presença e ter muito. Se confiarmos no nosso dinheiro, prometo isto, vamos ficar desiludidos. Incrível, o dinheiro é um servo incrível, mas um mestre horrível. Então, a primeira declaração de Deus é: tudo que nós temos vem dele. Mas em segundo lugar, podemos ver uma outra declaração de Deus. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Estas são palavras, declarações de Deus sobre o dinheiro. Tudo o que temos vem dele. Mas em segundo lugar, Deus diz: honra-me primeiro com os seus recursos. Repara como diz isto em versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora, isto é fascinante, não é? Deus não é contra o dinheiro, Ele não é contra a riqueza. Pelo contrário, Ele diz: encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Deus é um Deus de grande bondade e Ele muitas vezes escolhe abençoar-nos com muito mais do que precisamos. Mas o que Deus odeia é quando nós recebemos abundância e damos a Ele apenas migalhas. Isso é desagradável a Deus. Ele diz: honra a mim primeiro com os nossos recursos. O dinheiro que nós recebemos, como gerimos isso, como usamos isso, como damos a Deus, é uma reflexão disso. E uma das grandes razões que Deus nos abençoa é, como diz aqui, honra ao Senhor com os teus bens. Uma das razões que Ele dá-nos empregos e carros e dinheiro e casas é para poder honrar a Deus com isso. Que nós possamos gerir aquilo que nós temos, não como donos, mas como mordomos, como dispenseiros da graça de Deus. Então, isto é verdade se és milionário ou se ganhas o salário mínimo. Como diz aqui, honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Agora, a pergunta é: o que a Bíblia ensina sobre aquilo que devemos dar? Bom, no Velho Testamento podemos ver a prática de dizimar, ou de dar a Deus 1/10 ou 10% de tudo o que recebes. E há várias passagens que falam sobre isto, mas um dos mais conhecidos é em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, é o último livro do Velho Testamento. Malaquias. O que a Bíblia ensina sobre isto? Em Malaquias 3, uma passagem forte que fala sobre isto. Versículos 8 diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Nenhum de nós diria sim, claro. Mas diz aqui: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Em versículo 10, Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quando Deus fala de dar, sempre Ele liga isso à bênção. E aqui, mais uma vez, Ele diz: para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor.
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolher. Deus está a dizer, quando honram a mim, em primeiro lugar, a bênção é segura. Eu quero abençoar-vos. Ele não está a fazer isto porque Ele é ganancioso, mas porque Ele é generoso. E Deus, Ele, como muitos pregadores têm dito, Ele pode fazer mais com 90% do que nós conseguimos com 100%. E então, podemos ver aqui em Malaquias um ensinamento de Deus, mas muitas pessoas dizem, isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento não encontramos o dízimo. E é verdade, não encontramos no Novo Testamento o ensinamento sobre o dízimo. Mas, lembrem Jesus, em Mateus capítulo 5, ele fala da lei, ele fala do Velho Testamento, e ele fala, por exemplo, de adultério. Agora, um dos mandamentos é não cometer adultério. E Jesus, ele disse, mas eu digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, simplesmente ter o pensamento, já em seu coração cometeu adultério. Então, o Velho Testamento, o mandamento do Velho Testamento foi amplificado e intensificado. Porque não é só uma ação, mas fala do nosso coração. Ele fala a mesma coisa sobre não matar. O irmão sem causa é igual. Isso é o mesmo espírito. Então, no Novo Testamento, vamos além da lei. A lei já não está em efeito, mas agora fazemos de coração. Fazemos por amor. E então, em 2 Coríntios, podem ir comigo lá, em 2 Coríntios, capítulo 9, podemos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre este assunto. 2 Coríntios 9. E nesta passagem ele diz o seguinte, versículos 6 a 8. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, com muita tristeza e dor. É isso que diz? Não. Diz não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E também em versículo 11 e 12 diz, para quem tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Mais uma vez, bênção é ligado à generosidade. Versículo 12. A administração deste serviço não só supra as necessidades dos santos. Ele diz a esta igreja, olha, a vossa generosidade está a superar as necessidades dos outros, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Dá honra e glória a Deus. Então, não estou aqui para falar de números e percentagens, mas 3 perguntas que devemos fazer sobre este assunto. Honrar a Deus com os nossos recursos. A primeira pergunta é, estou a dar a Deus consistentemente? Ou só de vez em quando tenho mais algumas moedas? Ou estou a dar a Deus consistentemente? Se for 1 euro ou 100 euros, tanto faz. Estou a dar a Deus consistentemente. E também estou a dar a Deus generosamente. É uma pergunta que devemos fazer. O que eu dou a Deus é generoso. E a terceira pergunta é, estou a dar a Deus com alegria? 3 perguntas. Agora, eu tenho aqui comigo 10 maçãs. São boas maçãs. Aqui. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esta é a 10ª maçã. Deus dá-nos muita coisa. Deus dá-nos muito mais que nós merecemos. Mesmo o pouco que nós recebemos é um dom de Deus. Mas quando nós escolhemos dar a Deus, seguir o que a Bíblia ensina, Deus é incrível como Ele consegue fazer isto. Por
exemplo, uma maçã. O que está por dentro da maçã? É mais sementes. E quando nós damos o pouco que seja, Deus, Ele, na sua soberania e só da maneira que Ele consegue fazer, o pouco que nós damos a Deus, Ele consegue semear e multiplicar aquilo que nós damos. Eu penso, há um casal nos Estados Unidos, que são amigos dos meus pais, e são um casal formado, têm 89 anos, os dois. E ao longo dos últimos 6 anos, eles ganham a reforma mínima de segurança social. E ao longo dos últimos 7 anos, que eu e a Sara somos missionários, cada mês eles têm dado $50 à nossa missão para o trabalho aqui em Portugal. $50 ao longo dos últimos 7 anos. Isso é $4.200 se multiplicamos ao longo de 7 anos. Eles têm uma casa muito modesta, o carro tem mais de 15 anos, mas eles dão de boa vontade, de alegria, e Deus, o pouco, é muito, mas o que eles têm dado, Deus usa. E é a mesma coisa nas nossas vidas. Pode parecer como pouco, podemos pensar, é só pouca coisa. Deus pode usar o pouco que nós damos para muito e grande efeito. Honra a mim primeiro com os seus recursos. Mas continuamos. Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17. Podemos ver uma promessa preciosa. E diz lá, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Voltando um pouco para trás, em Provérbios 11, 24. Alguns há que espalham, ainda se lhe acrescenta mais. E outros que têm mais do que é justo, mas é para a sua perda. O que é que estes 2 versículos estão a dizer? Em Provérbios 19 diz, o que dá aos pobres, o que dá aos necessitados, é como dar um empréstimo a Deus. Agora, quem de nós aqui já emprestamos dinheiro a alguém que nunca devolveu o dinheiro? É muito chato, não é? Amizades são quebradas por causa de coisas assim. Mas Deus está a dizer, olha, quando tu dás a alguém que tem necessidade, é como dar um empréstimo a mim. Mas eu lhe pagarei o seu benefício. A promessa de Deus é esta. É como dar um empréstimo a mim. E eu prometo pagar e pagar com grande multiplicação daquilo que tens dado. Em Provérbios 11, como temos visto, diz, alguns já que espalham, ainda se lhes acrescenta mais. Quer dizer, quando nós somos generosos, quando somos rios, em vez de reservatórios, Deus, Ele usa isso. Então, Jesus, Ele diz, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E sabem, eu quero parar aqui e dar graças a Deus por esta igreja. Porque eu tenho recebido e eu tenho visto corações generosos desta congregação. Nós temos ajudado a enviar crianças ao acampamento. Nós temos dado generosamente uns aos outros e temos sido generosos. Queremos fazer ainda mais. Queremos ser ainda mais generosos para a glória de Deus. Procura abençoar os outros. É a declaração de Deus. Mas vem comigo agora a Provérbios 15. Provérbios 15, versículo 27. A quarta declaração de Deus é esta. Lá, o que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. E também em Provérbios 15, 17. Melhor é a comida da hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Provérbios 11, 15 diz, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho,
mas o que evita fiança estará seguro. Se tu leres o livro inteiro de Provérbios, vais ver que há muitos avisos sobre o dinheiro. Há avisos contra, por exemplo, ganância. Ele diz, o que agir com avareza perturba a sua casa. Então fala de ganância. Em 1 Timóteo diz o seguinte, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos dos males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitos dores. Então, um aviso é contra ganância. Agora, a ganância é um pecado muito difícil de definir nas nossas vidas. Nenhuma pessoa vai dizer, eu sou ganancioso. Fazer uma autodiagnóstica, nenhum de nós dizemos, sou ganancioso. Mas precisamos de olhar e submeter a palavra de Deus e avaliar os nossos motivos e as nossas ações. Ganância. Jesus Cristo diz, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, não podes servir a Deus e o dinheiro. Mas uma outra preocupação, ou um outro perigo do dinheiro é preocupações. Para como diz em Provérbios 15:17, já lemos, diz, melhor é a comida da hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Basicamente, se traduzimos isto para o português corrente, melhor é uma sopa de legumes onde há amor do que um bife e lagosta onde há ódio. Quer dizer, o dinheiro pode trazer muita liberdade, pode trazer muitas boas coisas, mas também pode trazer muitas preocupações. Eles têm feito estudos sobre pessoas que ganham a loteria. E dizem que no primeiro mês a felicidade sobe um pouco, mas depois do primeiro mês o nível da felicidade das pessoas que ganham a loteria volta mais ou menos ao que era antes de ganhar. E até por muitos acaba por ser menos do que era antes de ganhar. Porquê? Porque o dinheiro pode trazer também muitas preocupações. Quanto mais casas nós temos, mais carros nós temos, mais dores de cabeça nós temos. Quem aqui não tem coisas em casa que precisa consertar? É uma preocupação. Em em Provérbios diz, o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. Então o segredo de contentamento não é obter o que eu quero, mas estar feliz com aquilo que eu tenho. Mas um outro aviso que encontramos muitas vezes em Provérbios é aviso sobre a dívida. Ganância, preocupações, mas também dívida. Repara como diz em 11:15, diz, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Em outra passagem, capítulo 22:7, o que toma emprestado é servo do que empresta. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Então, a Bíblia avisa sobre a dívida e acumular dívidas. E a Bíblia ensina-nos que devemos procurar livrar-nos da dívida o mais rápido possível. Não devemos comprar coisas desnecessárias até livrar-nos da dívida. Um conselheiro de finanças diz, mais ou menos na brincadeira, mas não completamente, até livrar-se da dívida é comer arroz e feijão. E realmente deve ser um objetivo mais rápido possível. E tentar evitar entrar em dívida por nada além do que comprar uma casa ou um carro. Então, também, quando olhamos para a dívida e para a ganância, precisamos de lembrar que as coisas não são uma boa indicadora de quem é uma pessoa. Às vezes olhamos para alguém e pensamos, bem, aquela pessoa tem um carro XPTO, uma casa grande
e começamos a pensar que a vida está a correr 5 estrelas. Mas vamos fazer vamos imaginar. Imagina que tu tens apenas tens 0 euros no banco, mas não tens nenhuma dívida. O carro que tu tens é um carro velho, mas anda. Ele tem 10 mil euros no banco. Mas ele acabou de comprar um carro novo, tem uma casa muito acima das suas possibilidades e tem comprado novas roupas e a lista continua. Quem tem mais dinheiro? Se o vizinho tiver de liquidar tudo o que ele tem, ele ficava negativo, muito menos por causa disso. E então, às vezes, nem sempre é uma indicação de quem é uma pessoa. Oramos a Deus por sabedoria acerca das nossas finanças. Tentamos contabilizar as nossas despesas e queremos usar o melhor possível o dinheiro que Deus tem-nos concedido. Eu tenho feito muitos erros em relação ao dinheiro. E eu creio que todos nós olhamos para o passado e podemos dizer, olha, eu errei aqui e aí. Que começamos hoje a entregar, dizer, Deus, tudo o que eu tenho pertence a Ti. Orienta-me com a Tua sabedoria. Em Provérbios 16 diz, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. E sabem o que é melhor do que ter uma conta bancária cheia de milhões de euros? Eu fiz uma lista a pensar nisto. Conhecer Deus e ter certeza da vida eterna. Ter uma família que te ama. Ter um emprego honesto. Estar em boa saúde. Conseguir rir e divertir-se com os teus filhos. Não ter remorsos sobre uma vida em que tu pisaste e deitaste abaixo outros para chegares onde estás hoje. Viver num país que não está em guerra. Ter amigos que te gostam por quem tu és e não por o que tens. Estas são todas coisas melhores do que ter uma conta cheia de dinheiro. Conhecer Deus, viver uma vida justa, ter uma reputação honesta é melhor do que ter muito dinheiro. Mas finalmente terminamos com esta declaração. Eu creio que é a chave para poder cumprir as outras e perceber os outros que estão aqui. Provérbios 8:35. Provérbios 8:35. Isto está a falar da sabedoria, quer dizer, ter a visão de Deus para as nossas vidas. E diz o seguinte, porque o que me achará a vida, alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Porque o que me achar encontra vida. Quando nós temos a perspectiva de Deus para as nossas vidas. Quando nós submetemos a nossa vida à visão de Deus. O que acontece? Há vida. Há sabedoria. E podemos seguir o que Deus diz aqui. O que Ele diz é devemos viver com a eternidade em vista. Em relação ao dinheiro, é muito importante ter isto em conta e viver com a eternidade em vista. Porque só assim vamos agir conforme esta realidade. E quando falamos de eternidade, há realmente só 2 coisas que vão durar para sempre. Só 2 coisas que vão durar para sempre. E são as vidas das pessoas e o reino de Deus. Portanto, se queres fazer um investimento que dura para sempre, investe naquelas coisas. Nas almas, nas vidas das pessoas. E no reino de Deus. Eu sei que muitos de vocês estavam a pensar, porque vamos jogar Monopoly hoje. E quem é que gosta de jogar Monopoly? Eu gosto muito, é divertido. E às vezes fico muito competitivo, querer comprar
Rocio e Avenida da Liberdade e as propriedades todas. E quando eu jogo Monopólio com a Sara, com a minha família, é para ganhar. Não é uma brincadeira. Realmente estamos aí na luta. Mas sabem, depois do jogo, podemos acumular as casas todas, ter dinheiro, tudo e isso. Mas depois do jogo terminar, o que acontece? Colocamos tudo na caixa e voltamos à vida como antes. Sabem, no céu, os euros têm o mesmo valor do que este dinheiro tem aqui agora. Isso é um pensamento que deixa-me muito, não assustado, mas dá temor na minha vida. Porque eu quero investir naquilo que importa mais. Eu quero ser próspero. Eu não quero passar fome. Mas eu não quero também desperdiçar a generosidade de Deus na minha vida. Que eu possa ver esta vida, acumular as casas e isso tudo, e reconhecer que são passageiras, como Jesus diz, não ajuntais tesouros aqui na terra, onde ladrões vêm e fica corrompido. Ajuntais tesouros no céu, que dura para a eternidade. Porque quando olhamos para a nossa vida, vai haver um dia em que tudo o que nós temos vai para uma outra pessoa. E a nossa vida aqui vai terminar. Mas o que investimos para a eternidade, isso dura para sempre. Que Deus possa dar a nós sabedoria, orientação, sensibilidade e abençoar as nossas vidas. Não para nós acumular, mas para podermos refletir a graça e o amor de Deus neste mundo e ser um vaso de bênção para os outros. Vamos orar. Deus, damos graças pela Tua palavra que é tão prática, que fala exatamente para a nossa realidade. E Deus, perdoa-nos pela maneira que tantas vezes ignoramos-te neste aspecto de dinheiro nas nossas vidas. Perdoa-nos pela nossa falta de fé. As Tuas promessas são claras. Ajuda-nos a agir com fé. Ajuda-nos, Senhor, nesta área das nossas vidas. Senhor, abençoa cada casa, cada pessoa aqui representada. Eu creio que para todos nós o dinheiro é uma preocupação. Todos nós temos contas para pagar e muitas preocupações, mas ajuda-nos a buscar primeiro o Teu reino, a Tua justiça e confiar que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, ajuda-nos a reconhecer que tudo o que nós temos vem de Ti. És tão generoso, tão bondoso, e nós neste momento queremos simplesmente parar e dar graças a Deus que temos pão, que quando voltamos para casa hoje temos comida para comer, que temos uma casa onde nós podemos dormir. Obrigado que temos trabalho. Senhor, estas são bênçãos incríveis e ajuda-nos a aproveitar ao máximo a Tua generosidade nas nossas vidas. Tomamos isto no nome de Jesus Cristo. Amém.